Senhor, recebe este louvor. Muito obrigado. Não importam as circunstâncias, nós te louvamos, nós te glorificamos. Amém. Amém, Jesus. Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Uma grande alegria. Graças a Deus, nosso primeiro culto presencial é muito bom. Andy? Bless the Lord. We greet you all in the wonderful name of Jesus. Nós só gostaríamos de pedir o pessoal do som para diminuir um pouco o volume dos microfones, por favor. God bless you guys. It's lovely to have you all. É muito bom ter vocês aqui. I know it's been a while since we've been together. We're just getting the sound. Já tem quase um certo tempo que nós não temos essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Yeah, the Lord is here. Nós vamos pedir para vocês se concentrarem nessa parte aqui das cadeiras aqui, para nós estarmos todos juntos, por favor. E queremos pedir ao nosso pessoal do som, por favor, baixa um pouquinho mais os microfones. E está dando eco. Ah, ok. Flavio, if you can just turn the house sound off, and we'll just we can just have the broadcast going through. Okay, guys, it's lovely to have you. Every single one of you, we can see you face to face. Cada de vocês estão bem-vindos. É muito bom ver vocês, ver a face de vocês aqui. What's your name, brother? Danielo, bem-vindo. And your name? Raida? Laisa. God bless you guys. God bless you. It's lovely seeing you. God has something special for us today. Amém. Deus tem algo especial para nós hoje à noite. Yes, there's people out there who will watch it later, but for us who are here, there's something special, extra special. Para as pessoas que estão nos assistindo online, talvez outras irão assistir mais tarde, mas para nós aqui, Deus tem algo especial hoje à noite. And just to thank you for coming along, and just muito obrigado por vocês estarem aqui, ter vindo. And we're hoping that even as we go on, we'll get to know each other much more. E nós esperamos que a partir do momento que nós continuamos a nos conhecer, nós passaremos a nos conhecer melhor. We're hoping to learn and gain from you. Nós esperamos aprender e receber de vocês. The different cultures, the different accents. As diferentes culturas, diferentes sotaques. I'm looking forward to hearing about Bolivia. All I know is that the air is very thin. In Bolivia. Eu desejo conhecer um pouco mais acerca da Bolívia. Nós temos um irmão aqui da Bolívia. A única coisa que eu sei é que o ar lá é muito rarefeito. And I know that's the only reason that Bolivia wins so many football matches. E é por essa razão que eu sei que a Bolívia já tem ganhado muitos jogos de futebol. But feel welcome, guys. Feel welcome. Sintam bem-vindos. We trust that over time that will come, we'll build a great bond. I know God has something for us. Nós esperamos que a partir do momento que o tempo passa, nós iremos reforçar os nossos laços de comunhão. So we've got something extra special. Nós temos algo especial hoje à noite. We've got a young man who's going to give us his testimony. Jovem que estará dando o seu testemunho. Fantastic gentleman. This is Shane. God bless you, Shane. Esse é Shane. E só para avisar vocês que Shane é uma das pessoas que dedicadamente tem estado aqui conosco semana após semana nas câmeras. Então ele é o nosso cameraman. Shane. Yep. Well, am I on? Yeah. Yep, perfect. Well, hello everyone. Olá para todos vocês. So, as you heard, my name is Shane, and Como vocês ouviram, o meu nome é Shane. I was asked to give my testimony, and I love giving my E testimony. foi pedido que eu desse o meu testemunho. Eu amo dar o meu testemunho. Because my testimony is something that God gave to me. I didn't know what my testimony was until I asked Him, and He showed me. Eu não sabia exatamente qual era o meu testemunho. Então eu orei a Deus e pedi para Ele me mostrar o que era o meu testemunho. So, as you can tell by my accent, I'm not Irish. Pelo meu sotaque, vocês podem perceber que eu não sou irlandês. And no, I'm not American either. Eu também não sou americano. I'm actually from Lesotho in South Africa. Na verdade, eu sou do Lesoto, na África Austral, no sul da África. And I was born and raised there. Eu nasci e cresci lá. And one thing that you could say about me is, at that time, I was a miracle baby. Uma coisa que eu posso dizer é que, na verdade, eu sou um bebê, um milagre de bebê. Because you see, when my mom found out she was pregnant with me, Porque quando a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, she was roughly halfway through her pregnancy.
Então ela estava mais ou menos na metade da sua gravidez. And the only issue was she was taking as type of medicine. E naquela altura ela estava tomando um tipo de medicamento And it's called Epilim. And the thing chamado Epilon. is with Epilim, E com Epilon, There we go. Is this on? yeah, Yep. I hope so. And the thing with Epilim is it can have a really bad effect on babies. E a mulher tomando Epilon, esse remédio Epilon, isso pode provocar um efeito colateral no bebê muito grande. So when they found out about this from the doctor, Quando eles descobriram isso a partir do médico, they were told by the doctor that I wouldn't make it full term. I wouldn't be born. o médico informou que ela não conseguiria ir até o final da gravidez, que eu não nasceria. So at the time, the doctor suggested to my parents that the humane or the nicer thing to do would be to have an abortion. Então o médico disse para os meus pais então que a coisa mais humana a ser feita naquela altura era para minha mãe ter um aborto. And they were considering it until my grandmother heard. Eles estavam considerando isso até que a minha avó ouviu essa história. And as soon as she heard this, she traveled down to be with my mother to comfort her. Então, quando a minha avó ouviu essa história, então ela viajou, ela foi até a minha mãe para confortar, para consolar a minha mãe. Because God told my grandmother that no harm would come to me. Porque Deus falou à minha avó que nada iria, nenhum mal iria acontecer a mim, ao bebê, né? So my mom had a lot of faith to go on this, not only A on God's minha word, mãe teve muita fé de continuar com isso, quer dizer, com a gravidez, but also what my grand said. mas ela também acreditou naquilo que a minha avó tinha dito. So eventually it comes around to the time of when I was born. Eventualmente, então, o tempo chega do meu nascimento. And as you can clearly see, I was born perfectly healthy. E como vocês podem ver, eu nasci perfeitamente saudável. I actually interestingly looked up some of the conditions that may come with any babies who were born from Epilim. E é muito interessante ver quais com as consequências que bebês nos quais as mães tomaram esse remédio Epilon nascem com elas. And one of them is I could have been born without certain limbs. Eu poderia ter nascido com faltando alguns membros do corpo, Or I could have been born with a lot of learning disabilities. ou eu poderia ter nascido com desabilidades intelectuais. But against all the odds, Mas apesar de tudo, God protected me. Deus me protegeu. And I have a lot of other stories where I was hurt along the way, things like that, but God protected me the whole time. Eu tenho muitas outras histórias, coisas que eu passei através delas, mas sempre Deus tem me protegido. And the greatest part about it all, E a coisa mais maravilhosa de tudo isto, I never had a chance to ask for help. eu nunca tive a oportunidade de pedir por ajuda. He helped me out of his love for me. Ele me ajudou por causa do seu amor para comigo. I didn't get a chance to give my heart to God before this. Eu não tive a oportunidade de dar o meu coração a Deus antes disso. He did it out of love for me. Ele fez isso por causa do amor dele para comigo. Now, as I mentioned, I was raised by my parents, and they loved me so much. Então eu cresci foram os meus pais com os meus pais And, e eles tinham um amor muito grande por mim. and the only issue was O único problema era I grew up in a home with a lot of fighting. eu cresci num lar com muitas brigas. Now, there were a lot of things that came into it. Tem muitas coisas que eu participei. Sometimes alcohol was involved. Muitas vezes havia álcool envolvido naqueles problemas. And sometimes it was just a small, stupid thing. E muitas vezes essas brigas entre os meus pais eram por causa de coisas muito pequenas. And I Coisas estúpidas até. And I remember each time any argument would start,
E eu sempre me lembro que a briga começava, I would put down whatever toy I was playing with. eu deixava qualquer brinquedo que eu estava com ele naquela hora. I would go up to my room and try and hide from the fighting. Então eu ia para o meu quarto e tentava me esconder daquela briga, daquela confusão entre os pais, né? Now, as well, I grew up in pubs a lot as well. You grow up in what? In pubs? Yeah, bars. Ok. Ele cresceu também indo a bares. So I was very used to that scene. I was surprised. Yeah. That's why. is To what it make is. sure. Quer dizer, eu fiquei surpreendido quando ele falou que ele cresceu indo a bares e tudo. Então, só para ter certeza, por isso que eu perguntei a eles. Yes, go ahead. Perfect. So, once again, that would not help out a lot with these arguments. Então, mais uma vez, essa ida aos bares não ajudava com essas brigas em casa. Eventually, what happened was, because my mom is from Ireland, Então, o que ocorreu eventualmente foi que, pelo fato da minha mãe ser da Irlanda, we were able to move to Ireland and live in Ireland where my dad got a job. então nós tivemos essa oportunidade de nos mudar para a Irlanda quando o meu pai conseguiu um emprego aqui. I was roughly around 7 years old when we moved over here. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade quando nós nos mudamos para cá. And when we did move over, the only issue was the drinking habits started to get worse with my dad and my mom, until eventually the arguing got worse. Então, quando nós nos mudamos para cá, aquela situação de bebida, o problema aumentou. É por causa do meu pai, da minha mãe bebendo, então as brigas aumentaram mais. And eventually what happened was my dad left the house. E o que acabou acontecendo foi que o meu pai abandonou a casa. Now, I thought this was for the best, as there wouldn't be that much fighting anymore. Eu achei que aquilo seria o melhor que poderia acontecer, porque nesse caso, então, não haveria tantas brigas. But there was still something missing. Mas havia alguma coisa que estava faltando. Now, the thing is with my dad, Quer dizer, acerca do meu pai, he gave his heart to the Lord at a very young age. ele havia dado o coração dele ao Senhor quando ele era muito jovem, So, uma idade muito nova. so when he was living by himself, Então, quando ele estava morando sozinho, God started talking to him again. Deus começou a falar com ele novamente. Or I should more say that he started hearing God more. Ou talvez eu possa dizer que ele passou a ouvir Deus melhor. So whilst my dad was by himself, Então, enquanto meu pai estava morando sozinho, God was meeting him where he was. Deus estava vindo a se encontrar com ele naquela situação. Now, it was also around this time Então, foi em volta desse tempo that I found God for myself. que eu encontrei a Deus. And I remember it was, we have a conference called Summer Fire. E eu lembro que nós tivemos uma conferência chamada Summer Fire. And it was at one of the youth events that I gave my heart to the Lord. Então, foi num daquelas reuniões de jovens que eu entreguei o meu coração ao Senhor. Because for the first time, I was discovering that God loved me. Porque pela primeira vez eu estava descobrindo que Deus me amava. And as I was mentioning, God was working with my dad at the same time. Então, como eu estava falando, então Deus estava trabalhando na vida do meu pai ao mesmo tempo. And I remember the day when the change happened. E eu lembro, eu lembro no dia que a mudança aconteceu. Because what would usually happen is when I came home from school, Porque normalmente o que acontecia era, quando eu chegava em casa da escola, I would wait for my dad who would pick me up and bring me home. eu esperava que o meu pai me pegasse na escola e me trouxesse para casa. And he'd usually stay for coffee and then head back to his house. Então, normalmente ele ficava na nossa casa um pouco até ele tomar café e depois ele voltava para a casa dele. Now, this one time was very different. Quer dizer, numa certa ocasião foi diferente. Because he said he wants us to watch something with him whilst he stayed with us for a bit. Porque ele disse que ele queria que nós assistíssemos alguma coisa enquanto ele estava ali conosco. And he then put on a preacher by the name of Joseph Prince. Então ele mostrou aquele vídeo de Joseph Prince.
And any kids out there would know how annoying it is when a parent puts on something that they want you to watch and you're watching something else. E vocês sabem como é chato, né? Quando os pais querem assistir uma coisa, os filhos querem assistir uma outra coisa. So I remember very specifically, I was watching something on YouTube and I had to stop to watch what he was watching. Então eu me lembro muito bem que eu estava assistindo alguma coisa no YouTube, então eu tive que parar para assistir aquilo que ele estava assistindo. But I'm really glad that happened. Mas eu fiquei muito feliz com aquilo que aconteceu. Because once again, we started hearing more of the Word of God. The Word of God was being introduced to our house again. Porque nós passamos a ouvir mais acerca da palavra de Deus, então a palavra de Deus estava sendo reintroduzida na nossa casa. And the craziest part for me out of all this, Coisa mais maluca disso tudo que aconteceu, my dad told us o meu pai nos falou that God had taken that want for drink out of his life. que Deus havia tirado aquele vício de bebida de uma vez para sempre da vida dele. And ever since that day, he hasn't touched a single drop of alcohol. E desde naquela ocasião que Deus retirou isso dele, ele não tinha tocado em mais nenhuma gota de álcool. He moved back in with us. Ele voltou a morar conosco. And the thing I noticed the most E a coisa que eu mais notei was the peace. foi a paz que havia agora lá, né? No more fighting. Não havia mais brigas, No more hatred. não havia mais ódio. I felt peace for the first time. Eu senti paz pela primeira vez. And that's the reason why I follow God. E é por causa disso que eu sigo a Deus. Because in all the chaos, Por causa de todo o cuidado. God brings peace. Desculpa, porque em meio ao caos, Deus traz a paz. He brings love. Ele traz o amor. And he makes things new again. E Ele torna as coisas novas novamente. Where there once was a broken family, Onde havia uma família problemática, was now a complete family, havia agora uma família completa, which had God at the center of it all. no qual Deus era o centro dessa família. Amen. That's the beauty of God. Essa é a beleza de Deus. He doesn't do it out of getting something out of you. Ele não te dá isso para receber alguma coisa de você. He does it because he loves us. Ele faz isso porque Ele nos ama. Thank you. Me and my grand didn't see this coming at all. Eu e a minha avó não percebemos essa mudança que estava quase para acontecer, estava vindo a acontecer. Because my grand was the person who would pray for our family Porque a minha avó era a pessoa que estava orando pela minha família. the whole time this was happening. Durante todo esse tempo que isso estava acontecendo. And God answered that prayer. Thank E you, Deus Jesus. ouviu a oração, aquela oração, a oração Yes, dela. Lord. He actually went above and beyond what any of us expected. Ele fez muito além daquilo que nós esperávamos. And to this day, E até hoje, me and my dad are now serving the church. eu e o meu pai, nós estamos servindo aqui a igreja. And my dad is now a deacon of the church. E o meu pai agora é um diácono aqui na igreja. Where he once needed alcohol to speak to people, Naquela altura que quando ele precisava de álcool, beber bebida, né, para falar às pessoas, para ter coragem de falar às pessoas, God was now speaking through him. agora Deus está falando através dele. Thank you, Lord. Once again, that's the reason why I follow God. Thank you, Jesus. Mais uma vez, essa é a razão que eu sigo a Deus. Thank you. Amen. Muito Bless the Lord, obrigado. Shane. Thank you very much, Shane. God bless you. Shane. Thank you. Thank you, Jesus. Right. So yes. So now is with. Agora é comigo e eu gostaria mais uma vez de chamar aqui a Janaína. Nós estaremos compartilhando a palavra de Deus. Eu deixei o meu tablet e a água também, por favor. Obrigado, Vinícius. E eu quero falar algo também, né? Que nós vamos aproveitar a Janaína nessas 2 próximas semanas, porque Janaína, em mais ou menos aproximadamente 2 semanas, estará nos deixando. Estará indo fazer um treinamento na Suíça.
Então nós queremos aproveitar, Janaína, aqui essa quinta-feira, na próxima quinta-feira, para ela estar também aqui compartilhando conosco a palavra de Deus. Obrigado. Eu só queria falar, gente, desculpa pela questão do som, a gente teve um pequeno probleminha do som, por isso o início estava dando um pouco de eco. Desculpa para você que está em casa, porque eu acho que vocês perderam um pouco do louvor, a gente está se ajustando com o culto presencial e o culto online. Mas esperamos que possamos ter vocês todos aqui conosco. Essas coisas acontecem, né? Acontece. A gente só pede desculpa, mas exatamente. Seguimos. Esse é o problema de quando a gente está fazendo as coisas online, né? Ao vivo. Ao vivo, sempre acontece. Então, a maioria de vocês não estavam aqui essas semanas passadas, mas talvez algum de vocês tenha também nos acompanhado online, porque todas essas pregações estão no YouTube, no Facebook, YouTube da igreja, das mídias sociais da Cork Church. E hoje nós vamos continuar com aquele assunto que nós começamos acerca de possuindo a mente de Cristo. E hoje nós vamos ver acerca de passos para possuirmos a mente de Cristo. Janaína, esse é o assunto que nós vamos continuar hoje à noite. Amém. E tem isso aqui está baseado no texto de 1 Coríntios 6,16. Se vocês têm alguma Bíblia aí online, no celular, nós estamos aqui no culto, viu? Inclusive, não sei se foi falado na hora do louvor, vocês poderiam levantar, louvar a Deus, dar aleluia, fiquem muito bem à vontade. A partir de agora, nós não estamos falando somente ali para a câmera, né? Que a gente sempre falava aqui e olhava lá para a câmera. Agora nós estamos olhando para pessoas que estão aqui conosco. Então, nosso texto está baseado em 1 Coríntios 2,16, e eu vou ler mais uma vez na versão amplificada, que diz assim: porque quem tem conhecido ou entendido a mente, que são os conselhos e propósitos do Senhor, para que possa guiar, instruir a ele e dar a ele conhecimento? Mas nós temos a mente, interessante, que não diz assim, mas nós teremos a mente de Cristo. Diz já o versículo, é por isso que nós estamos insistindo muito nisso, por causa dessa questão de pandemia, de depressão, pessoas sendo trancadas dentro de casa, essas coisas todas. Os lockdowns começaram a acabarem, ou as normas flexibilizarem, mas ainda tem muitas pessoas trancadas e com medo de sair na rua, para fora. Então diz assim, mas nós temos a mente de Cristo. Você também que está nos ouvindo, a palavra de Deus diz que nós já temos a mente de Cristo. E temos a posse dos pensamentos, que são os sentimentos e propósitos do coração de Deus. Isso é uma coisa assim muito tremenda mesmo. Nós já temos os pensamentos e temos a posse dos pensamentos, que são os sentimentos e propósitos do coração de Deus, do seu coração, revelado através do Espírito Santo que está dentro de nós. Então hoje nós vamos continuar esse assunto e vamos falar sobre os passos para possuirmos a mente de Cristo Jesus. Nós já demos aqui quantas? Acho que é a terceira vez que a gente está vindo falar sobre isso. É a terceira vez que nós estamos neste assunto. É um assunto que estamos progredindo no assunto. Então, a primeira coisa primeiro passo, aceitar a nossa nova condição de crentes. O que significa isso? Que nós agora estamos enxertados na videira. Isso está baseado em 1 Coríntios 5,17. Primeira coisa, a nossa nova condição como crente. Nós estamos enxertados na videira que é Jesus. Isso de João 15:5. Significa, antes nós estávamos longe, mas agora estamos perto de Jesus. Janaína, não sei se dá para você puxar sua cadeira um pouco para trás. Yeah. Obrigado. Então, antes... Não. Antes longe, mas agora perto de Jesus. Por causa de quê? Porque nós fomos enxertados na videira verdadeira, que João 15 fala que é Jesus, essa videira. Cheio no seu testemunho estava falando que ele estava fora da videira, estava longe da videira.
nesses problemas todos, mas a partir do momento que cada um de nós somos enxertados na videira, você não está mais separado de Deus. Quando você entrega o seu coração a Jesus, você agora é enxertado em Jesus. Então, nós somos inseridos através do sacrifício da cruz no próprio Cristo, sendo participantes agora da sua própria natureza. Temos o poder de sermos imitadores de Cristo através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém. Agora eu vou dar uma pequena introdução. Como o Tony falou, nós viemos dessa situação de lockdown, de pandemia, e foi um tempo propício para o diabo atacar a nossa mente. Foi a maneira, por quê? Porque a maneira como estamos sozinhos, nós ficamos vulneráveis. A nossa mente se torna algo vulnerável. Nós pensamos mais. Existe uma palavra em inglês que é overthink. Nós pensamos mais do que deveríamos. E o diabo ele usa isso para nos atacar. Como esse versículo fala em Coríntios, o Senhor já nos deu a mente de Cristo. Só que como o diabo sabe que nós temos a mente de Cristo e que nós podemos ser fortes, que nós podemos vencer isso, e que todas as coisas já foi conquistada por Ele, por Cristo, através da cruz, uma vez que Ele nos enxertou. Nós na videira, uma vez que somos um com Cristo, o diabo ele vai tentar o quê? Fazer com que a nossa mente pense diferente. Ele vai o quê? Lançar mentiras. Ele vai atacar. Por isso que vemos a depressão, por isso nós sentimos angustiados, por isso que às vezes um pequeno problema se torna algo grande. Por quê? Porque ele vai atacar naquilo que a gente vai estar mais vulnerável. Porque também tem a questão da nossa identidade também, Sim, né? Nossa identidade. Porque nós estamos assim, nós sabemos, temos o conhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus, contudo, nós não temos, muitas vezes, nós não tomamos a posse disso cotidianamente. É uma das coisas que nós vamos ver aqui. Falta uma consciência profunda de que estamos em Cristo Jesus. Nós não estamos... Uma revelação através do Espírito Santo. Não é o caso de que Deus está lá e nós estamos aqui, ou mesmo que nós sabemos que Jesus está na nossa vida, sim, Jesus está conosco e tal, não sei o quê. Mas Jesus está dentro de nós, entranhado dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Então é a falta dessa consciência profunda de que estamos em Cristo é que nos leva a pecar e agir fora dos padrões da palavra de Deus, da vontade de Deus para com as nossas vidas. Temos que emergir nessa profundidade e sermos dominados por essa consciência de que nós pertencemos a Cristo Jesus e que o propósito de Deus é que a natureza de Cristo seja cada vez mais manifestada na nossa vida, na nossa maneira de agir, de pensar e etc. Porque o Espírito Santo, o Espírito Santo ele não vai invadir e vai fazer você tomar as decisões, mas ele espera que você busque por ele e que você pergunte, que você procure para que ele venha trabalhar na sua vida, porque ele está em nós. Uma vez que nós aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele vai estar lá. Nós precisamos buscar, e essa mudança de mente, a gente tomar essa posse daquilo que Deus já nos deu, e isso vem com o nosso caminhar diário, com a nossa busca diária pelo Espírito, pelos frutos do Espírito Santo, pela revelação através do Espírito Santo, porque ele vai nos guiar, ele é o consolador, ele é o nosso melhor amigo, e a palavra de Deus ela fala que o Espírito Santo ele vai nos guiar para termos uma vida com Cristo, e termos a mente de Cristo, nós teremos através do Espírito Santo, mas isso é algo diário, isso é uma busca constante para nós possamos ter essa mente de Cristo. Por exemplo, a questão de quando a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Que nós somos uma nova criatura. Você não é meia criatura. Você é uma nova criatura completa, na totalidade da palavra. Nós somos uma nova criatura. Não podemos aceitar mais nada em contrário a isso. Eu já recebi a natureza de Cristo, eu sou uma nova criatura e agora eu tenho que deixar que a vida de Cristo flua através de mim, para que a vida dele que está em mim
através do seu Espírito Santo, seja manifestada cada vez mais nas minhas palavras, na minha maneira de agir, de pensar e de sentir. Então, uma outra coisa também diz assim, que a nossa prévia condição, qual era a nossa prévia condição? A natureza velha, né? Morta. Nós Pecadora, natureza pecadora. Então, a nossa prévia condição de natureza velha, a nossa natureza velha, de afastados de Deus e da sua palavra, sem direito à salvação, já é algo passado e que ficou para trás. Eu não tenho agora que deixar que essa velha natureza agora me domine, me escravize, me arraste para trás, ou me arraste para baixo, me oprima. Por causa de quê? Porque eu já tenho uma nova natureza em Cristo Jesus e eu não posso aceitar mais ser dominado por ela. Então, todas as vezes que você tem vontade de fazer uma coisa que a velha natureza está querendo te levar a fazer, o que você tem que fazer é você falar para você, não, eu tenho Jesus em mim. Muitas vezes nós achamos assim, não, eu tenho Jesus, mas parece assim que Jesus... Somos sentimentais, nós somos pelo aquilo que nós sentimos. Então, se nós não sentimos, a gente não fala. Mas o Espírito do Deus Todo-Poderoso está dentro de nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Você já imaginou o que significa isso? Você ter o Espírito do Deus Altíssimo habitando dentro de você, para nos dar a capacidade de viver essa nova vida. É esse o objetivo. Nós somos selados com o selo do Espírito, quer dizer, somos propriedade de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é selado, você agora é de Jesus, tem um selo sobre você. Estamos sob nova direção. Exatamente. Então, tem um selo sobre nós. Amém. Nós pertencemos a Ele e agora a vida que eu vivo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, uma nova condição quer dizer, a nossa nova natureza é a nossa natureza impregnada de Cristo em todos os aspectos da nossa natureza. À medida, sendo assim, a partir de agora devemos agir e nos mover dentro dessa nova condição ou esfera de vida. É por isso que aí o diabo diz, você não presta, a gente escuta as críticas, alguém te julga, diz condenação, que condena, exatamente. A condenação que o diabo lança na nossa própria mente, fazendo-nos achar que nós somos menos merecedores, ou que aquilo que está acontecendo nós merecemos porque nós fizemos algo errado, porque pecamos, mas esquecemos que já somos justificados em Cristo, uma vez que Ele morreu na cruz por nós. Então, cada vez que passa, que vem essas acusações, devemos nos posicionar, quem eu sou. Exatamente, vem esse sentimento de derrota, ou de que, quem somos nós? Tá bom, você está dizendo que você é isso, mas pera lá, veja o que você está fazendo. Então, é nessas horas que nós devemos nos lembrar eu lembro uma vez, logo quando eu aceitei Jesus, eu estava passando por determinada situação, e eu cheguei ao ponto de estar andando na rua e eu abrir a boca e falar comigo sozinho, né? Além do mais, hoje em dia isso é muito normal, né? Você está andando na rua e as pessoas agora, é muito comum, todo mundo ficar falando sozinho na rua, né? Está no celular, o negócio lá como é que chama? Do Bluetooth, está conectado com o seu celular. Você vê as pessoas falando assim na rua. Hoje ninguém ignora mais isso, né? Mas naquela altura, você falar sozinho na rua, tá maluco. Hoje em dia não, é muito comum. Então isso é uma oportunidade também. Para orar. Orar sem ninguém saber. Esses dias eu estava dirigindo, estava indo de um lugar de A para B e eu comecei a gritar dentro do carro. Eu não importei se os motoristas estavam passando, eu falei assim, mas o que ele está fazendo? Talvez ele está cantando dentro do carro, já está tudo fechada e tudo. Mas é nessas horas assim, fale para você. E a partir do momento, eu lembro que quando eu estava passando naquela situação, que eu comecei a falar, repetir versos da palavra para mim e afirmar a minha nova condição, eu tinha acabado de aceitar Jesus, cada vez mais que eu repetia aquilo, Janaína, aquela voz que eu estava ouvindo ia desaparecendo até que desapareceu completamente. E muitas vezes nós não lançamos disso, nós aceitamos que esse sentimento de nos colocar para baixo
toma conta da nossa vida. A questão do sentimento, ele está extremamente ligado com a nossa mente. Então, a gente não consegue fazer algo se a gente não estiver sentindo. Eu não gosto do fulano. Então, às vezes, você nem conversou com a pessoa, mas só porque você olhou na cara da pessoa, você não foi a cara da pessoa, você fala, não vou falar, não me sinto bem. E eu acho por isso que Deus falou que a gente não anda pelo que a gente sente, mas a gente anda pela palavra, a gente anda pela luz da palavra. Então, o que a palavra diz a respeito disso? Eu estou me sentindo que eu fiz isso, foi errado. Mas o que a palavra diz a respeito quando nós erramos? O que nós deveríamos fazer? Eu me sinto que eu estou doente. Mas o que a palavra diz? Como devemos agir quando estamos doentes? Em diversas circunstâncias, nós temos a Bíblia. E a palavra de Deus vai ter sempre, ela sempre vai ter um respaldo de encorajamento para te levar sempre para perto dele. Nunca para te afastar. Tudo aquilo que vem falar, que o diabo lança, que te afaste de Deus, não é de Deus. Porque sempre a palavra, ela vai sempre nos levar para mais perto dele. E a renovar nossa mente nos leva para ficar mais próximo dele e viver aquilo que ele tem para nós. Exatamente. E aqui me vem um exemplo, uma figura na minha mente muito comum. Eu lembro que eu estava num determinado lugar, numa igreja, e um dos jovens da igreja, crente da igreja, ia sempre nos cultos, sempre estava ali, mas tinha problema de maconha. Que lá em Moçambique a gente chama de suruma, né? Tinha problema de suruma, que é maconha. Aqui é Marajoana. Marihuana aqui, né? A Maria Joana. Então, aqui tinha problema de suruma, de maconha. E às vezes ele estava na igreja assim, então uma vez eu preguei e falei uma coisa lá, e aquilo ele tomou para ele, e todas as vezes que eu encontrava com ele, eu perguntava para ele. Porque às vezes quando ele fumava a droga, então os olhos ficavam assim muito, tipo assim, brilhosos, assim, tipo vidro, né? Assim, uma coisa estranha, diferente. Então eu falava assim para ele, olha aqui para mim. E eu preguei acerca que a nossa velha natureza é como um leão rugindo dentro de nós, pronto a querer sair da jaula. Então ele pegou essa palavra, eu sempre perguntava assim para ele, e aí, o leão ainda está dentro da jaula? Ele olhava para mim e dizia assim, não, o leão ainda está dentro da jaula. Então é o seguinte, ao querer agir de forma errada e de acordo com a velha condição passada, eu devo me lembrar que agora eu já não estou mais aprisionado a ela e que agora eu devo agir em sintonia com a nova natureza, isto é, dominar o velho leão dentro de nós, mesmo que rugindo e tentando às vezes sair para fora, ele está aprisionado dentro da jaula do Espírito Santo de Deus, que nos dá a capacidade de vencer. Tudo agora se tornou novo e diferente, eu sou uma nova criatura com uma nova natureza. Então esse é o primeiro passo, é você aceitar a sua condição de nova natureza em Cristo Jesus. O segundo passo é ter uma mente sempre renovada. E eu peguei o versículo 1 e 2 de Romanos, no capítulo 12, a versão amplificada, que diz o seguinte, portanto eu apelo, irmãos, e imploro a vocês, em vista de todas as misericórdias de Deus, que façam uma decisão absoluta de dedicar os seus corpos, apresentando todos os vossos membros e capacidades como um sacrifício vivo, santo, que significa dedicado, consagrado, separado e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional, que é uma coisa lógica, pensada, inteligente. A gente não vem na presença de Deus para simplesmente e sair daqui sem nada. E adoração espiritual. 2, não estejam conformados com este mundo, que é essa geração, moldados e adaptados aos seus costumes externos e superficiais, mas sejam transformados, mudados pela completa renovação da vossa mente, através de novas ideias e novas atitudes, para que vocês possam provar por si mesmos o que é bom e aceitável e perfeita vontade de Deus. Até mesmo aquilo que é bom e aceitável e perfeito na visão dele para com vocês. Isso é muito forte, o fato de que nós temos sido contaminados.
Nós vivemos uma geração que não é nem sim nem não. Você não pode dizer nem sim nem não. Você tem que estar no meio termo. Porque se você dizer sim, você é contra o não. Se você dizer não, você é contra o sim. E aí já vimos. Por quê? Porque está virando mix. Uma mistura de muita coisa para você não perder a sua identidade. Porque você começa a aceitar. Não, mas isso aqui, mas é só isso. É normal. E eu me lembro quando eu já sou convertida há uns 13 anos, e quando eu me converti, não era que nós éramos mais religiosos, mas era muito mais claro você identificar algumas coisas certas ou não, ou erradas, porque a palavra de Deus fala que tudo na nossa vida tem que ser sim, sim, não, não. Só que o diabo ele tem usado de artimanhas para fazer tudo virar muito misturado, tipo... Não é certo nem errado, é mais ou menos. Por quê? Porque hoje é muito difícil se posicionar como cristão. É muito difícil você posicionar a sua mente e falar, não, eu não vou viver isso. Isso não é o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque a mente está sendo atacada para que tudo você fique meio indeciso. Ah, não, mas vou só beber mais um pouco. Ah, não, eu vou só ali, não tem nada. A gente tem que conviver com todo mundo. Não estou dizendo que é errado, mas tem muita coisa que, como cristãos, se nós formos olhar para a palavra, a gente tem que se posicionar como sim, como não. E não deixar que a nossa mente comece a ser confundida, mas sim ser renovada na palavra de Deus. Então, o versículo, esses dois versículos de Romanos falam algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos abrir a cada dia, estar prontos, aprendermos a cada dia, abrir o nosso coração para uma renovação diária e constante, quer dizer, a cada momento. Outra coisa também, por mais que conhecemos acerca de Deus e da sua palavra, sempre há maiores coisas a serem conhecidas de Deus. É conhecer e prosseguir a conhecer, como o profeta diz. Então, e também deve haver, o versículo fala acerca de uma entrega completa da minha vida no altar de Deus. E isso aí é baseado mais na figura do altar do Antigo Testamento. Que a vida o sacrifício era colocado no altar e devia ser queimado completamente. Então, e para nós, nesse sentido, isso aí significa o sacrifício do velho eu. Aquilo que eu gostaria de fazer, mas você não me conhece. Não é a vontade de Deus. Exato. Mas você não me conhece. Eu não aceito, você não me conhece. Eu nunca vou aceitar. Essas coisas assim que precisam serem sacrificadas, precisam serem colocadas no altar de Deus para serem queimadas pelo fogo do Espírito Santo de Deus na minha vida, para que aconteça o seguinte, para que Deus tenha controle completo sobre a nossa vida. Para quê? Para que Ele tenha controle completo, tem um objetivo, Ele tem um controle completo para que eu e você nós possamos ser usados por Ele para a glória dele. Esse é o propósito de nós sermos consumidos do nosso velho homem, ser colocado no altar de Deus, tem um propósito, para nós sermos consumidos e que a glória dele possa começar a brilhar através de nós, para que ele possa ter controle completo nas nossas vidas, para nós sermos usados por ele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, incluindo a obra que ele faz nas nossas vidas. E nessa figura do altar de Romanos 12, significa que tudo deve ser entregue por mais difícil que seja. E muitas vezes, eu quero dizer uma coisa para vocês, muitas vezes não é bom você agir na primeira oportunidade. Essa semana eu passei vários dias assim muito chateado com uma coisa que me ocorreu na segunda-feira. Eu recebi uma mensagem de um dos meus chefes do trabalho e a mensagem era muito fora da realidade. E eu fiquei muito chateado porque a mensagem foi enviada para mim antes mesmo que a pessoa pudesse falar comigo para me ouvir a coisa do meu lado. E se assumiu ali uma certa coisa completamente errada e fora da realidade, baseado numa falsa informação. Então a pessoa que, por exemplo, hoje
eu conversei com a pessoa por telefone e eu falei para a pessoa, olha, eu não quero te ensinar como você deve fazer o seu trabalho, mas primeiramente você não deveria ter escrito aquela mensagem sem antes ouvir de mim, do meu lado. Porque isso é uma coisa muito séria. Mas, e agora? O que é que eu faço com isso? Ok, graças a Deus que a pessoa ligou, entendeu a situação, pediu desculpas, mas e agora? Será que eu vou ficar nisso e vou reter isso? Ou eu vou continuar andando à frente, largando isso para trás e deixando esquecer esse assunto? Mas o ponto que eu quero dizer foi o seguinte, isso ocorreu na segunda-feira e hoje é quinta-feira, o assunto foi resolvido. Como que ficou a sua mente de segunda-feira até hoje? Exatamente. Mas o meu ponto aqui que eu quero dizer, eu fiquei muito chateado, mas o meu ponto aqui é que se eu tivesse falado com aquela pessoa, logo, eu liguei para a pessoa, inclusive, mas graças a Deus que a pessoa estava ocupada, não pôde me atender, não houve a ligação, e eu louvo a Deus que demorou dias para eu poder me acalmar, para eu poder me falar sobre o que tinha acontecido, sem eu depois ter que pedir desculpas. Em qual sentido? Porque muitas vezes quando você vai responder na hora da sua chateação, você vai falar palavras e coisas que depois você vai precisar se arrepender. Então é melhor você deixar, mesmo que passou vários dias, foi muito chato eu ficar com esse negócio assim, mas foi importante para eu não precipitar com as palavras e falar coisa que eu depois teria que pedir desculpa pela maneira como eu falei. Porque na verdade não seria você, seria o leão. Exatamente. A sua carne que gritar, a sua carne de justiça própria, cheia de razão, não sendo guiado pelo Espírito Santo. Exatamente. Então o tempo foi o suficiente para o Espírito trabalhar, eu me acalmar e conversar com a pessoa, e a pessoa pedir desculpas e dizer que acreditava, porque inclusive eu falei até assim, olha, se você quiser conversar com uma outra pessoa que estava na situação, não precisa, porque eu acredito em você. Então a melhor coisa é quando nós deixamos também Deus agir, e você não precisa fazer muita coisa. Então isso aí é sempre agir no momento certo de Deus. Então muitas vezes, meu ponto aqui é esse, talvez não valha a pena você já agir daquela maneira. Muitas vezes nós fazemos isso. Às vezes é melhor nós deixarmos passar um pouco, as coisas esfriarem, para você, com equilíbrio, você enfrentar a coisa. E nisso aí você está praticando a crucificar a sua velha natureza, o seu velho homem, que tenta se justificar, que tenta guardar coisas e etc. Foi muito boa a conversa, foi tudo esclarecido e também, graças a Deus, larguei aqui, meu coração ficou leve a partir daquela conversa. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós devemos, então, ser diferentes em palavras, atitudes e reações. É isso que fica claro, né? Não aceitar, quando Romanos, o versículo 2 de 12 diz, deixa claro que não podemos estar conformados ou aceitar os padrões ou a maneira errada do mundo sem Deus. Não podemos ver a nossa vida moldada e adaptada aos costumes atuais contrários à palavra de Deus. Essa é uma palavra muito atual, por causa das mídias sociais, dos likes que você está interessado, nas fotografias do Instagram que você está tendo, está colocando lá, para depois você ver qual é a reação das pessoas. Se você está seguindo a onda do momento ou não. Uma coisa que eu acho ridícula é quando eu escuto pessoas dizerem que, vamos supor, os adolescentes, tem muitos artistas, cantores, seja lá o que for, que são modelos para os adolescentes. Influencers. São modelos para os jovens. No dia que você casar e você tiver filho, você tem que saber que é você que tem que influenciar a vida do seu filho, e você não esperar por uma pessoa, muitas vezes, da vida terrível, uma pessoa amargurada. É por isso que, de vez em quando se suicida, as pessoas ficam todas chocadas. Pessoa famosa, bonita, tudo,
Parece que tinha tudo para dar certo e, no entanto, não era nada daquilo. Chegou até tirar a vida. Então, nós não podemos nos deixar ser influenciados pelos modismos, as coisas novas que são contrárias à palavra de Deus. Não é porque todo mundo faz que a Bíblia mudou de ideia. Eu estava ouvindo, alguém estava falando acerca desse assunto. Não é porque a Bíblia, é porque as pessoas estão fazendo, que outros crentes estão fazendo, que outros pastores estão fazendo. Não é porque os pastores agora estão se divorciando que você vai se divorciar da sua esposa, porque agora você está querendo um modelo mais novo e mais atualizado. Entendeu? Já dizia as nossas mães, você não é todo mundo. Exatamente. Então nós não podemos ser influenciados por isso. Nós vamos parar por aqui, a nossa hora já está avançada. Nós vamos parar a mensagem por aqui. Nós esperamos que você que está nos assistindo online seja abençoado. Nós vamos continuar na próxima semana com essa mensagem. Quais são os passos que nós devemos dar para nós, para que a natureza de Cristo seja a mente, nós temos a mente de Cristo, Jesus. Nós esperamos que vocês tenham sido abençoados. Não se esqueça que essas mensagens estão nas nossas mídias sociais. E a partir de agora nós vamos ter dois tipos de vídeos. Vamos ter o vídeo completo e vamos cortar também do vídeo as mensagens que você vai poder compartilhar nos seus grupos com outras pessoas. E você também vai poder ouvir a mensagem. Se você quiser ver todo o culto, você vai poder ver, ser abençoado e tudo. Mas se você está com pouco tempo, pelo menos a mensagem vai ser possível. Nós vamos ficar em pés. Vamos fazer uma oração, você vai fazer um pouco de exercício aí da sua cadeira. Amém. E quero dizer que a partir da próxima semana eu quero lhe convidar a você interagir no culto. Hoje eu percebi, não sei se foi anunciado, não sei se você anunciou. O pessoal ficou assim meio sentadinho, meio assim. Não falei. Não falou, né? O espaço também aqui é grande por causa dessa coisa de distanciamento social. Mas na próxima semana você que está nos ouvindo aí em casa, venha aqui, nós estamos te esperando aqui, nós queremos ter comunhão com você que ficou aí em casa também. Amém, irmãos. A próxima a gente vai continuar falando sobre isso, mente, mas eu já quero falar, encorajar. Leia, esteja meditando naquilo que a gente tem falado em casa, buscando, leia a palavra. Peça o Espírito Santo para estar falando no coração de vocês e, se enchendo de fé, porque existe uma batalha no mundo espiritual. A gente não pode negar, nós estamos vivendo esse tempo e nós somos os alvos deles, somos os alvos do diabo, é a nossa mente. Nós temos que nos preparar, nós temos que nos fortalecer através da palavra. Então, no decorrer da semana, medite na palavra, busque no Senhor e nós estaremos aqui na próxima semana falando sobre isso. E queremos te ter, você que está em casa, vocês estão aqui, continue vindo. Vocês que não estão, que venham aqui semana que vem, vou amar ver vocês. Acho que vai ser a última semana, né? Louvar o Senhor. Outra coisa, eu e o pastor Andy, nós estávamos conversando e nós estamos lançando o canal do serviço em português e vamos colocar esses vídeos lá também. Então, 2 pedidos que nós queremos fazer, 3 acho que nós queremos fazer, 3 pedidos, estamos cheios de pedidos hoje. Primeiramente, você que está nos assistindo, venha participar aqui conosco na próxima semana do nosso culto presencial. E, claro, vocês estão aqui, vocês já estão convidados mesmo, estar sempre aqui conosco. É o primeiro pedido. Segundo pedido, vá no YouTube, por exemplo, do Serviço em Português da Cork Church. São 2 canais que tem. Tem o próprio canal da Cork Church, que esses vídeos vão estar lá. Tem uma playlist para o serviço, o culto em português. Também em português. E também nós estamos fazendo, o Andy já fez um outro canal que é só do culto em português. E uma coisa que nós queremos, por favor, vai lá. Eu falei assim para Andy, falei assim, olha, Andy, não está tendo ainda subscribers, né? Pessoas não estão, como é que chama isso? Inscritos no canal. Tá muito, inclusive o próprio canal do YouTube aqui da igreja. Então nós queremos pedir, vá lá, se inscreva no canal aqui da Cork Church, no YouTube também, e também no canal em português que está sendo lançado.
Lembrando que a gente tem culto aqui no domingo, a gente tem culto na quarta-feira. É maravilhoso, é assim, um dos meus favoritos. Na quarta-feira, às 7h15 da noite, a gente tem culto aqui. No domingo, a gente tem às 11 da manhã. E se você é jovem adulto, a partir dos 18 anos, todo mundo é jovem, esses podem estar vindo. A gente tem um culto aqui às 8 da noite, mas normalmente a gente tem começa às 7 horas. Vocês podem estar vindo às 7 horas. A gente tem um momento de conversar, um momento de interação. Para o culto estar começando, vocês são bem-vindos para os outros cultos também. É em inglês, mas é bom que você pratique inglês, conheça as pessoas. Temos outros brasileiros aqui. Vocês são muito bem-vindos. Normalmente eu estou Hoje em todos. Hoje aqui nós estamos cheios de avisos. Convites. Convites também. Uma outra coisa também, você que está aqui na cidade de Cork, nós não queremos que vocês estejam aqui passando por certas dificuldades, principalmente de comida. Se você está na fase, chegou aqui, está arranjando um trabalho, ou está trabalhando, não está sendo suficiente, aluguel caro, não sei mais o quê. Nós também queremos convidar que a igreja aqui, a Cork Church, aqui também tem um banco alimentar que funciona às terças e quartas-feiras. E quinta, terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, aqui na igreja, a partir das 10h30, se eu não estou enganado. Qualquer coisa pode mandar uma mensagem para a gente, Então, pode vem passar os aqui, horários. nós distribuímos aqui cestas alimentares maravilhosas mesmo, com comidas perecíveis e não perecíveis. Isso é uma coisa que já tem ajudado muitas vezes. Não se sinta envergonhado, não se sinta constrangido. É para abençoar a sua vida. Nós queremos abençoar a sua vida. Então, se você precisa, venha, será um prazer lhe ajudar. Sem mais delongas, vamos orar a Deus e vamos encerrar essa nossa aqui reunião. Amém. Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, por tudo quanto foi feito aqui. As pessoas que estão nos ouvindo agora e que irão ver esses vídeos, Senhor, Deus abençoa a vida delas, que essa palavra possa entrar nos seus corações e abençoar. Abençoa todos quantos estão aqui conosco, Senhor, aqui nesta noite. Abençoa as suas vidas, dada a tua vitória, dada a tua graça. Abençoa a vida deles, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E se você deseja uma oração especial por uma situação, um problema, depois do culto nós estaremos aqui orando por você. Que Deus os abençoe. Até a próxima semana. Se Deus quiser, um grande abraço e fiquem com Deus. Semana abençoada.